Salve, salve galera! Está começando mais um Manauara Cast e hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio entrevistaremos Lani, uma das administradoras do grupo Glacial, referência em sorvetes na região norte. Seja bem-vinda, Lani. Obrigada a todos. Boa noite a todos os ouvintes. Estou muito feliz por estar aqui e compartilhar um pouco com vocês a história da sorveteria. Que bacana, bacana. Estamos empolgados em ouvir também, tá? E Vitor, um dos hosts aqui, seja bem-vindo, Vitor. Gratidão, meu caro. Vamos que eu tô ansioso para saber dessa história aqui que a gente tava conversando nos tá bastidores, né? Já tô ansioso aqui para saber como é que foi isso aqui realmente, viu? Show de bola, show de bola. E sempre pergunta da gente no Instagram ali quem que é o editor, né? O editor e quem que é o marqueteiro. Então a gente vai apresentar hoje aqui. Nós temos aqui o editor Raidney, além de editor e de vídeo e de áudio, né? Um dos investidores aí, né? Dos bitcoins. Acho que deve estar com uns 10 ou 15 bitcoins aí. Né? Ele faz aqui por hobby. Salve, Nicolas, Vitor. Mais uma vez é um prazer, né? Fazer parte aqui da equipe. Vamos que vamos. Tem muita coisa para aprender, né? Principalmente aqui. Como sempre, a gente aprende muita coisa aqui, né, com o nosso convidado. Isso aí, isso aí. Temos também Gabriela, né, Gabriela Barroso, aí, marqueteira, uma das maiores marqueteiras do Amazonas. E nas horas vagas ela é pedagoga também. Dá um salve, Gabriela. Fala, galera. Então, pra quem não sabe, as melhores perguntas são as minhas. E agora me deram liberdade, né, pra eu perguntar ao vivo. Então, vamos lá. É isso eu tô aí. cheia de perguntas. Boa, boa. Bom, é isso aí, Vitor. Lembrando aí onde que os nossos ouvintes podem escutar esse podcast. Em todas as plataformas de streaming de áudio, no YouTube, tá? Tem o canal de cortes. E então sigam também a gente nas redes sociais, no Instagram. E, Nicolas, suas redes sociais? Então, o meu é Nicolas Manzotti no Instagram. Qual que é o teu, meu, Vitor? Vitor Acácio. O seu, Lani? O seu ou da Glacial, qual que você da queira Glacial dizer. é @Glacial Instagram e Facebook. Opa, Show de perfeito. bola, show de bola. Bom, eu acredito que aqui todo mundo já deve ter uma experiência aí na Glacial, né? Eu, né, no meu ensino médio, eu vivia lá ali no Santa Doroteia, quando eu estudava no centro. E eu vivia lá nas glaciais que tem lá, né? E acredito que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma coisa ali. Inclusive, eu já tive até comemoração de mês de namoro na glacial. Meu amigo, quem não teve, acho que quem não teve ali de repente, né, naquela época ali, mas... Com certeza, com Tem certeza. Mas a minha mãe, se eu levar em qualquer outra sorveteria, não. Glacial. Tem que ser glacial, Vixe, né? minha avó, não. Glacial, por isso que quando eu penso em concorrência, eu falo, não, mano, glacial Não tem tem concorrente, é isso aí. Pioneiro nunca tem concorrência. E é isso. verdade, eu acho que você tocou num assunto que nós já tivemos umas histórias bem bonitas no passado, que foram expostas inclusive no jornal, né, no Dia dos Namorados, onde um casal, deve ter vários, né? Uhum. Que se conheceram na sorveteria do Olha só. centro há muito tempo atrás e casaram-se, tiveram filhos e netos, e agora eles levam os netos na Nossa. sorveteria. Fiquei até arrepiado com isso. Que bacana. Bom, mas antes da gente entrar aí nas histórias da Glacial, que deve ter muitas, né? Vamos comentar um pouco aí dos big numbers mesmo. Quantos colaboradores hoje tem na equipe? Quantas lojas vocês têm hoje? Se é só em Manaus, se vocês distribuem para fora de Manaus também, se vocês têm uma fábrica, como é que funciona hoje o negócio? Bom, hoje como funciona assim, nós temos 10 sorveterias que são próprias, não tem franquias, são administradas pela família. A Glacial é uma empresa familiar, Legal. desde a década de 60. Nossa. E hoje ela está praticamente na segunda geração, provavelmente vem a terceira. E hoje nós contamos com mais ou menos 110 colaboradores distribuídos entre lojas e fábrica. Nós temos uma fábrica hoje, que ela está localizada ali na região próximo da Praça 14. Então ali fica toda uma administração da sorveteria, da empresa. E lá são produzidos sorvetes. Não é, muita gente pensa que ficava na região do distrito, mas não, fica ali próximo. E hoje nós temos na produção funcionários que já são bem antigos, né? A Glacial tenta manter esses funcionários bem antigos. Tem funcionários que já está chegando assim a idade, a hora de sair. Já são aposentados, a maioria por tempo de serviço. Alguns estão aposentados por tempo de serviço e continuam trabalhando. Nossa. Então a gente tenta manter. Quando entra um funcionário novo,
lá na produção, ele tem que fazer a sabatina, né, dos antigos, Sim. passar. Eles precisam aprender, estar dispostos a aprender, porque a qualidade do sorvete não pode cair. Boa. Então, a rotatividade na produção, ela não existe, né? E acabou gerando assim, criando-se assim uma família dentro da produção junto com a administração atual. Então a gente tenta manter, porque o segredo é manter a qualidade do produto, né? Com certeza. Então nós trabalhamos com matérias-primas bem naturais, né? Que são as frutas, os sabores regionais, é o carro forte assim, da empresa. E alguns sabores importados, porque muita gente gosta também, né? Então, mas o carro-chefe assim, são todos os sabores regionais. O que você pensa de fazer, eles vão lá testar, eles fazem da fruta que pode ser feita. Quando não dá certo, eles não colocam para vender. Então, é assim, toda uma produção lá dentro. E quem participa da administração, quando sai um sabor novo, é o segredo, né? Fórmula secreta, Primeiro, né? mas primeiro quem testa são todos os funcionários. Sim. Olha aí. Da administração, principalmente. Quando sai um sabor novo, vai lá os sabores pra gente experimentar ou degustar lá nos setores. Depois vai pra loja. Nossa, que coisa Dieta não difícil, existe, né? Dieta não existe na tem que fazer Glacial, não exercício, pode. né? Não pode. Vai ser muito difícil, né? Ficar desgostando o sorvete ali da Glacial. Nossa. E quando é orientado também, né? Quando vai um sabor novo para a sorveteria, orientado os colaboradores, um treinamento que eles precisam ter para atender e demonstrar o sabor novo, experimentar o cliente. Aí vai dando feedback, né? Mas é assim que funciona atualmente. Bacana. Legal, Lani. Agora, Lani, vamos lá. Eu acho que é muito interessante também. Eu acho que pra gente contextualizar quem tá ouvindo a gente, saber um pouco de como foi a história da Glacial, né? Porque você até contou assim, deu uma prévia aqui pra gente nos bastidores. E acho que todo mundo vai ficar muito interessado em saber como é que foi essa história. Conta aí pra gente, por favor. Sim. Eu tenho uma pergunta antes, entendeu? Diga. Eu queria saber se vocês são pioneiros de uma marca de sorvete regional. Vocês foram os primeiros a ter isso aqui em Manaus? Eu acredito que sim, porque a Glacial, ela desde a década de 60, por aí, o início de tudo foi pensar em criar sorvetes regionais. Então, os primeiros sabores a serem criados, que eu comentei, né, nos bastidores, foram os sabores de cupuaçu, maracujá e um outro sabor que era na época bem que as pessoas gostavam muito de degustar, mas não lembro agora da fruta. Mas o cupuaçu foi um dos primeiros sabores, porque eu vou falar agora a história desse primeiro sabor. Vamos lá. Os pioneiros, né, que criaram essa sorveteria foi a dona Palmira e o senhor Antônio. Hoje o senhor Antônio já não faz mais, ele faleceu recente. A dona Palmira ainda continua, desde a primeira geração. Então eles são portugueses que vieram morar em Manaus e pensaram em criar um negócio aqui, né, para eles assim, criarem a Prosperar, né, pra viver a família família. e tudo, né, e iam morar aqui. Então eles tinham que ter algo para fazer. Sim. Então, os fundadores não são da cidade. Não, são Incrível portugueses. essa informação, tá? São portugueses que viram em Manaus uma oportunidade de criar um negócio voltado para o regional. Legal. E desde o início até hoje. Então, até hoje ainda perdura, né, a questão do regional. Então, os dois, eles criaram, com uma máquina eles começaram a fazer o sorvete. Uma máquina só, eles começaram a produzir o sorvete. Mas a dona Palmira, na produção, ela cortava o cupuaçu. Ela me fala até hoje que ela sentava numa escada, que é um prédio que existe no centro, onde morava a família toda portuguesa, na Getúlio Vargas, ali onde foi a primeira sorveteria. E ela fala que sentava naquelas escadas, que eu ainda conheço essas escadas, porque eu passo por lá, eu entro, subo. E elas que sentava naquela escada, pegava a tesoura e cortava cupuaçu quase que a noite toda, Nossa. ou o dia, se fosse preciso, com a secretária, para produzir o sorvete de cupuaçu. Ela disse, é impossível, mas como? Eu vou fazer isso? Qual é a técnica? E foi.
E foram fazendo. Uhum. Então o sorvete de cupuaçu era o que mais vendia na época. Então, no caso, pelo que você falou nos bastidores também, então, na verdade, ela cortava a polpa, Isso. né? E o marido dela, no caso, Produzia na máquina. Ele era químico, né? Que você falou? Ele tinha uma formação de químico, mas gostava de inventar coisa. Para mim, ele era engenheiro, né? Engenheiro de fato, né? De formação. Uhum. Mas ele inventava até quando eu tive a oportunidade muito de estar com ele, ele ficava inventando umas coisas assim, umas máquinas de cortar o tucumã. Ele não gostava de ninguém cortasse tucumã na faca. Ele ficava lá inventando, criando umas pecinhas. Ele ia num amigo que fazia peça e mandava fazer a peça, entendeu? Uhum. Então ele ia fazendo isso até. Então eles faziam sorvete nessa máquina e começaram a vender, a distribuir. Não foi a primeira sorveteria surgiu depois. Então eles começaram a distribuir para refeitórios de distrito. Legal. Né? Nessa época o filho deles com 15, 14 anos também já ajudava. E depois era ele que fazia as entregas, ele até falava que fazia entrega em Kombi velha. A Kombi tinha um guarda de trânsito na Getúlio que era chamado de formiga atômica. Quando a Kombi passava, abria a porta de trás, o sorvete ia caindo, né? Então eram umas histórias assim engraçadas, né? Porque eles falam assim, porque eles começaram tudo com coisas usadas. Então a primeiro transporte da Glacial hoje, na época não era Glacial, foi uma Kombi velha para entregar o sorvete. E hoje em dia, hein? Qual é o transporte da Glacial, hein? Tem os caminhões, né? Que hoje em dia Vários. tudo bem, tem que fazer tudo bem armazenado, né? Tudo bem direitinho. Então eles começaram a distribuir para os refeitórios, para grandes lojas, refeitório de grandes lojas do centro, que tinha na época, né? E aí, com isso, foram crescendo, e eles pensaram em colocar uma sorveteria ali, na Getúlio Vargas, que era um local, eles moravam em cima e embaixo eles tinham uma lojinha. Então, eles abriram essa lojinha e vendiam sorvete porque eles visaram aquela escola do outro lado ali. Então, eles visaram aquela escola. Tanto é que, quando eles abriram a sorveteria, era fila de estudante para comprar sorvete, né? Então aí começou. Os pedidos de namoro são antigos lá, então. Então começaram com os estudantes, né? Sim. Então eles lembram até hoje, a fichinha colorida era pra tal coisa, aí eles faziam a estratégia deles lá dentro de vendas, né? Interna, era a família pequenininha, mas começou a vender e se ajudava. E aí depois começou a crescer muito, eles foram economizando e foram para mudar de lá e começaram a avisar uma fábrica. E a primeira fábrica foi... Não vamos deixar assim, tá? A primeira fábrica ainda foi ali embaixo, na Getúlio Vargas, porque eles fabricavam ali, né? De uma forma artesanal, de uma forma... Mas fabricavam. Depois projetaram uma fábrica maior, porque a demanda estava crescendo rápido, assim. Então eles projetaram a primeira fábrica na Joaquim Nabuco. Isso aí mais ou menos era em que época já? Já na década de 80. Começou em... A gente pulou uma parte, gente. 65. Começou em 65, né? A gente pulou a parte de onde que veio o nome. Glacial. Eu tava A gente pulou Eu tava pensando nisso agora. Isso aí foi uma viagem que eles fizeram. Segundo o José Antônio, foi ele e a mãe dele que, uma brincadeira de uma viagem que eles fizeram para Portugal, porque eles têm origem portuguesa, né? E lá ficaram inventando um nome assim, Lace ou Glace, alguma. Aí falaram Glacial. Quando chegaram aqui foram registrar e na hora do registro mesmo, aí colocaram Glacial. Mas algo com alguma coisa gelada, então parece que eles viajaram pro inverno e ficaram lembrando de algo gelado. Mas já me lembro assim, era Glacial. Então, eles achavam assim, porque eles sempre falam que na Europa, no inverno, se consome mais sorvete do que no verão. Aqui não, ao contrário, né? Então, eles achavam que era glacial, alguma coisa glacial, frio, sabe? E é interessante, porque glacial, ele lembra o frio, né? Sim. Não lembra calor. Então aí, foi...
a questão foi, fizeram a fábrica, criaram em 65, né? Sim. Aí depois já em 80, quando foi a primeira loja? Mais ou Foi, menos. foi nessa década de 80, 70, lá né? embaixo, na E aí Getúlio. depois já foi loja atrás de loja, ou depois ficou primeiro nessa uma loja e depois que realmente veio a expansão? Como é que foi? Começou na Joaquim Nabuco a crescer com a fábrica bem maior. Uhum. E sempre que eles pensavam em colocar uma fábrica, eles colocavam uma sorveteria anexa. Ali existe até hoje, né? Na Major tem a fábrica e tem a sorveteria aqui do lado, Da anexa, Praça na 14, Irão. né? Entendi. Então começou a fábrica na Joaquim Nabuco, né? Com uma expansão maior, com mais estrutura, com frigoríficos. E foram visando abrir sorveterias. E eles foram visando e foram pesquisando onde poderiam abrir, onde poderiam comprar. Mas eles nunca queriam abrir em local alugado. Queriam comprar. Primeiro compravam e depois abriam sorveteria. Compravam o terreno para abrir a sorveteria. Uhum. Nunca assim alugado, porque eles sempre visavam em ter seus pontos próprios, né? Como existe até hoje. Uhum. Então, a partir daí foram abrindo as sorveterias. Aí abriu na Joaquim Nabuco, depois abriu na Getúlio Vargas, as duas, abriram lá duas e foram crescendo. Sim. São 20 que você falou, não é isso? Não, são São 10, 10. né? Isso. Nós 10. chegamos a ter 15 pontos próprios, né? Dentre eles os próprios e alugados. Uhum. E nós tínhamos em cada shopping, Sim. nós tínhamos em alguns locais assim alugados. Hoje nós damos preferências assim para ficar só com ponto que é próprio. Entendi. Então hoje vocês não estão no shopping mais? Nós só estamos hoje em No Manauara. shopping. No Manauara né? Shopping. Ah, tá. Que lá acho que foi o único shopping que deu para ficar ainda depois da pandemia, né? Entendi. Teve todo um estudo para ficar ainda. Sim, sim. Legal, legal. Hoje em dia tem uma glacial que é meio xodó, né? Do Manauara, né? Que é aquela lá do turismo, né? Não? Aquela meu ali é caro, movimentada, hein? eu vou Essa te foi falar, a viu? última Foi a última? sorveteria a ser inaugurada. A né? minha noiva morava ali pra Ponta Negra. Meu amigo, toda vez que eu passava lá, principalmente dia de domingo, era fila de carro. O tempo todo ali. Né? Eu pensava até que ela tinha drive-thru, pô, na época. Porque tinha tanto carro, pô, eu achei, não, deve ser drive-thru, não é possível. Uhum. Porque tinha muito carro, As pô. pessoas ficam esperando para entrar. Mas na verdade é fila pra entrar. E uma vez, olha a minha ideia. Falei, pô, acho que eu vou levar minhas sobrinhas no dia das crianças lá. Até que eu consegui pra entrar. Não, mas é. Mas tinha que é. reservar antes, eu acho que nem Sim. cinema, sabe que tu compra ingresso antes? Sim. Tinha que fazer isso, ó. Mas é interessante até mencionar isso, porque assim, né? Como é que pode uma empresa de 45 anos hoje, né? Ela foi desde a década de 60. Então tem né? mais de 45 aí, então, né? Tem mais de Como é que 45 pode anos. até hoje ser referência, né? O que vocês acham que fez a Glacial se tornar essa referência hoje, né? E continuar evoluindo? Sim. A diferença, assim, o diferencial sempre é buscar a qualidade, né? Sempre dos produtos, buscar inovar, por exemplo, vocês citaram turismo. Uhum. Para abrir a loja do turismo foi toda uma estratégia ali, pensada antes, Sim. né? E no caso o diferencial hoje é você buscar a qualidade e verificar como o mercado vai se comportando para você ir inovando, porque o empreendedor hoje, o administrador, empresário, ele precisa verificar como o mercado vai se comportar ou está se comportando para inovar a cada dia, porque se não fizer isso, fica estagnado. Sim. Então a Glacial ela sempre tem uma visão, assim, tem os perfis de cada loja tem um perfil de cada cliente. Na loja do centro tem um perfil de cliente, no turismo tem um outro perfil de cliente. Sim. E na Major tem outro. Então você vai vendo qual loja você tem que modificar alguma coisa. Mas o foco sempre são os sorvetes e os produtos regionais. Dentre eles, a gente vai agregando valores em outras coisas. A Glacial ela sempre teve um diferencial também de ter estruturas grandes, com bastante brinquedos, de graça, né? E para a família toda. Legal. Entendeu? Então, quando surgiu a ideia de abrir uma sorveteria na Avenida do Turismo, ninguém apostou. Assim, ficou, até mesmo a equipe interna
Mas aí uma pessoa que foi mesmo, assim, disse que ia dar certo, foi José Antônio e disse, não, vai dar certo. Mas aí outras pessoas falavam, não, mas ali não tem nada, o turismo não tem nada, né? Realmente não tem nada ali de opção, não tinha, né? É por isso que cresceu, inclusive. É, então ele apostou tudo ali. Então, do zero, e apostou a imensidão da sorveteria, uma sorveteria gigante. ali. Ela foi considerada a maior sorveteria do norte, em Nossa. estrutura. Nós participamos de uma feira lá em São Paulo e nós fomos convidados lá até para falar um pouco. Lá Que legal. num desses programas que nós fomos, né, na Brasel, aí nós participamos e nós legal. contamos a história e levamos a estrutura e eles consideraram lá a maior sorveteria estrutura do norte. Cara, Então tem- foi uma aposta, porque você colocar uma sorveteria gigante Sim. com uma estrutura daquela só para sorveteria, você vai receber a família, você vai Sim. investir, queria um espaço maior para atender o estacionamento maior, porque as outras sorveterias já estavam ficando pequenas e limitadas. Uhum. Quando a gente passa o final de semana nas lojas, que a gente faz as visitas, né? E aí você vê, não, tá faltando espaço. Uhum. Aí apostaram, não, vamos abrir um mini comércio aqui no turismo e na ponta põe a sorveteria. Não, vamos abrir a sorveteria toda. Nossa. Foi assim a reunião. Imagina o financeiro da Glacial deve pensar assim, meu Deus, o custo disso aí. Meu amigo. Foi assim, nossa, é gigante, né? Sim. E aí pensamos, vamos colocar bastante brinquedos, espaço para as crianças, estacionamento grande, que hoje não dá mais, né, para comportar. E aí, depois disso, depois que inaugurou, ainda fiquei, assim, participando um ano, indo todos os finais de semana mesmo, Uhum. pra lá, executar, ia pra trás do balcão, ia pro caixa, a família toda. O José Antônio ia pro estacionamento. E aí ninguém sabia que ele era dono, né? Proprietário. Ele ficava lá e vestia a blusa. E vamos arrumar um carro aqui. E aí eu ia pro balcão e atendia o cliente, vestia a farda, colocava a touca. Ninguém sabia, né? Mas a gente estava ali perto para sentir de perto como estava. Uhum. Então a gente ouvia as reclamações aqui, aí já anotava, no outro dia melhorava. Legal. Todo dia tinha que fazer isso. Então, um ano foi assim, de inauguração. E um ano foi um ano todinho de sorveteria lotada. Nossa. Gente, E meu amigo, mesmo, não, calma aí. cara. Vamos dar um pause aqui, porque a cabeça tá fervilhando aqui. Porque assim, se alguém tá interessado em realmente, de repente, abrir uma loja de qualquer coisa que seja, amigo, você pega o seu caderno agora, você volte mais ou menos em 5, 10 minutos e anote. Porque, ó, eu vou dar um resumo aqui pra vocês do que eu peguei. Acho que o Nicolas vai conseguir, se vocês conseguirem me ajudar, vocês me ajudam. Vamos lá, básico, do básico. Primeiro, arroz com feijão bem feito. Sim, produto. Cara, o produto foi o que ela mais comentou aqui. Se vocês prestarem atenção, o que ela mais falou foi produto de qualidade, produto de qualidade, produto de qualidade. Uhum. Ou seja, se você tem um arroz com feijão bem feito, o seu cliente ele vai vir. Isso, né? Outro ponto, inovação. Vocês perceberam, ela falou assim, tem uma questão de inovação. Só que, por exemplo, não foi inovação, já põe e volta pro cliente. Não, faz o sorvete, testa no administrativo, testa com os colaboradores. Deu certo, bota pro pessoal. Deu certo no cliente, manda pro Sim. beleza. Mas se não deu certo no cliente, então volta e continua. Loja também, pelo que eu percebi. Deu certo com a loja, deu, beleza, continua. Se não, volta. Então, questão de inovação. Isso é um baita. E, cara, pra mim, acho que foi bem interessante, foi a questão da intuição. Perdão, não peguei o nome, não lembro agora. Seu Antônio, né? José Antônio. José Antônio. Tem o José Ele Antônio, que é o filho, e o Antônio foi o que fundou. De quem foi a ideia de realmente fazer Foi do filho? Do turismo? Na turismo? Foi do filho. Ele realmente acreditar e dizer que vai dar certo, Aí tem uma contra visão todo mundo, pô, mesmo. foi uma visão que assim, eu vou falar por mim, né? Eu olhei assim e falei, cara, não faz sentido. Até hoje, pra mim, sinceramente, eu não consigo imaginar como é que deu certo. Não Sim. querendo menosprezar, mas é porque
Olha Sério. assim, pô, é uma via que é relativamente vazia. Uhum. Não é um fluxo assim de tanto carro. E a Glacial é referência lá. E é referência lá. Pô, Ponto de é referência. cheio. Mas eu tenho uma cheio. explicação pra isso. Diga, eu quero saber A também. Vamos lá. explicação é que é a Glacial. Simplesmente isso, mano. Se fosse verdade. qualquer outra sorveteria que tivesse lá, não Boa. ia fazer o Gostei, mesmo galera, sucesso que a gostei. Você Glacial falou fez. tudo. Muito Gente, bem. isso, né, mano? Mas Apenas. É, Muito tá abrindo mais sorveterias lá pronto. pra baixo, mas eu não vejo assim, né? Sim. Porque eu faço uma Mas voltinha. ainda tem Sabia. tem um ponto fundamental, complementando o que o Vitor falou, que é a experiência. A experiência do cliente. A experiência do cliente, Eu pra mim, é lembro, o eu que vira pensei no o X. jogo, né? Porque assim, você já tem um produto top, um produto excelente, mas vocês também, além do produto, vocês têm uma experiência. Então, as pessoas vão lá muito pelo valor que é gerado a elas. Né? E é difícil você entrar lá e alguém reclamar de preço, por exemplo. Né? Verdade. Então, eles valorizam muito isso, né? Sim. Isso é muito valorizado em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, a experiência, como você falou, até pensar nos brinquedos, né? Para as crianças ficarem lá, entendeu? Família. A família, entendeu? Isso é incrível. E um outro ponto também, como a Gabriela até colocou também, é a questão da mão na massa, né? Por exemplo, eles estão lá do lado do colaborador, eles estão lá com o cliente. É óbvio que não tô querendo trazer especificamente aquele ditado, o olho do dono que engorda o boi, né? Mas, cara, você estando ali ouvindo o cliente, porque não é todo colaborador que vai ter o olhar de dono, vai ter a cabeça de dono. É verdade. Então, assim, Carinho você pela estando empresa que tem, né? você estando ali pelo menos próximo, sabendo o que está acontecendo, acompanhando e tudo mais, e ouvindo o seu cliente, sabendo o que ele realmente quer, do que ele está reclamando, e você ajeitar no dia seguinte, cara, isso daí não tem quem não queira. É isso. Não tem quem não vá numa empresa Nós dessa. usamos uma estratégia que é os